Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui de volta com 3 perguntas. Chegaram muitas perguntas. A maioria já foram respondidas na própria palestra. Então, provavelmente a pessoa foi mandando enquanto eu estava falando e, à medida que eu fui falando, eu já fui respondendo. Então, muitas perguntas que já foram respondidas pela própria palestra. Outras perguntas que não são do dia de hoje. Então, pessoas que querem saber sobre questões pontuais que serão tratadas nas próximas quintas-feiras. Então, tenham paciência, que provavelmente a sua pergunta será respondida numa próxima quinta. Nós teremos mais 3 quintas de estudo do texto base da campanha da fraternidade. Agora, então, a Gláucia, que trabalha na Pascom aqui da nossa paróquia, vai orientar as 3 perguntas. Primeira pergunta, Gláucia. O que a igualdade gera de problema no texto base da campanha da Fraternidade 2021? Muito bem. O que a igualdade gera de problema? Ora, a igualdade, a princípio, não gera problema nenhum, porque nós somos todos iguais perante Deus. Então, nesse sentido, não tem problema nenhum. Quando a igreja e o trabalho ecumênico que a igreja exerce juntamente com os ortodoxos e com as comunidades eclesiais evangélicas, em prol da igualdade, nesse sentido de que somos todos iguais perante Deus, somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos, vós sois todos irmãos, disse Jesus, não tem problema nenhum. Então, várias páginas do texto base da campanha da fraternidade, a gente assina completamente. Nós concordamos em número, gênero e grau. Eu tenho certeza que você que leu, não quem não leu, né? Quem está só aqui participando de gaiato, né? Que também tem muita gente, né, que não lê e vem para ver a polêmica, né? Vamos lá ver a briga, vamos ver o que o padre vai falar. Então, aí não dá nem para discutir com uma pessoa dessa, porque tem que ter lido, né, o texto base, tem que ter estudado o texto base. Então, nos lugares onde o texto base trata de questões como igualdade, neste aspecto, como que nós vamos discordar? Se isso é bíblico, se isso pertence à tradição católica, se isso pertence ao magistério da nossa igreja. Não tem como discordar. Agora, igualitarismo, isso vai contra a doutrina social da igreja, vai contra os princípios cristãos. O igualitarismo é você querer nivelar todas as pessoas e achar que todo mundo vai ser igual. Isso é a mentalidade marxista, mentalidade comunista, né? De nivelar todos, e que no fundo não é igual coisa nenhuma, porque tem sempre alguém que é mais igual do que os outros, mais iguais do que os outros, uma classe, uma elite, né? Que geralmente nesses países totalitários dominam, e eles é que têm toda o poder nas mãos, o dinheiro nas mãos. Eu não vou citar aqui exemplos, mas você sabe muito bem de que eu estou falando, né? De que países nós estamos falando, em que o povo não tem uma condução decente, mas os seus mandatários só viajam de jato, enfim, tem toda uma proteção do partidão. E nós vivemos aqui, em várias situações na América Latina, experiências desse tipo. Então, igualdade que põe o negro contra o branco, como é que pode? Se nós somos todos iguais. Como pode o negro estar contra o branco? Que põe o hétero contra o homossexual, como é que pode se nós somos todos iguais perante Deus? Como é que pode colocar o filho contra o pai, a mãe contra o marido, a família, né? Ser contra a família? E a família está baseada na desigualdade. O pai não é a mãe não é o pai, o filho não é o pai, não é a mãe, né? A sociedade está baseada em várias desigualdades. O trabalho que você exerce é importante, mas não é o que eu exerço, né? E agora, tudo aquilo que prejudica o outro, que você ganhe menos do que um homem, não é possível, né? Isso não é possível. Se você exerce o mesmo trabalho, com a mesma carga horária, por que você vai ganhar menos? Porque você é mulher? Aqui nós temos uma discriminação. Então, está vendo como você tem que matizar? A sua pergunta tem que ser matizada. Igualdade onde? Desigualdade onde? Existe uma desigualdade que é querida por Deus? Sim, Deus fez as coisas diferentes, desiguais. A harmonia, a beleza do cosmos é a desigualdade dele. É aquilo que na sua variedade forma o que nós chamamos de cosmos, de universo. Então, a própria natureza é desigual por natureza. Entre os homens não seria diferente, porque nós somos parte integrante da natureza. Então, só do ponto de vista da natureza, né, dos elementos químicos, físicos, nós somos diferentes. Né? Pensamento, e isso é uma riqueza. A diferença é uma riqueza. E o igualitarismo, nesse sentido, é uma desgraça.
Imagina todo mundo igual, pensando do mesmo jeito, com as mesmas... não, Deus não quer isso. Quem quer isso é o demônio. Um certo eclesiástico disse que quem se coloca contra o igualitarismo é do demônio. É o contrário, senhor eclesiástico, senhor da igreja. Quem atenta contra a desigualdade criada por Deus é o demônio. Ele que atenta contra o que Deus fez desigual e harmônico, desigual e belo. A diferença que na sua ordem cria uma harmonia. Isso é de Deus. O diabo é que gosta de tudo igual, porque aí ele dá uma pancada, morre tudo de uma vez, que é tudo igual. É isso, você planta só soja, dá uma praga na soja. Morre tudo, acaba tudo. Olha, se tem soja, se tem salsinha, se tem flores, se tem uma variedade, não morre tudo. Então, a diferença, a desigualdade é um bem também. E aí eu dizia isso, né? O patrão. Bendito seja Deus pelo patrão, porque sem o patrão não haveria o empregado com o seu emprego, podendo sustentar a sua família. Por que o patrão tem que ser exatamente o inimigo? Claro que tem patrões que são carrascos, que são desumanos, que não são de acordo com o coração de Deus. E para isso tem que ter leis trabalhistas, tem que ter um Estado de direito, né, que funcione. Que é o que nós também não estamos muito vendo no Brasil. Aproveito para fazer uma crítica. Não tem crítica aqui sobre o judiciário? Não tem? Interessante, né? Uma crítica assim contundente das coisas que a gente tem visto acontecendo? Não tem. Né? Crítica às desigualdades que foram geradas nos últimos 20 anos, essas desigualdades que nós estamos vendo no Brasil. Que se criou uma imagem de que o Brasil agora era próspero e tudo, e a gente viu que era uma bolha, né? Que de repente, pum, estourou e a gente viu que não era verdadeiro. Não tem crítica a essa desigualdade também? Então tem desigualdades que são criticáveis e tem desigualdades que não são criticáveis. Você vê que tem bem assim uma ótica, né, uma visão ideológica que tira do foco uns e põe no foco outros. Por que não colocar todos? Essa é uma questão. Não sei se eu respondi. Mas o que tu acha? Tu acha que eu respondi? Respondeu demais. Vamos até demais. Tá bom, desculpa. Até demais. O texto base não menciona Nossa Senhora e também outros elementos da fé católica. Como isso pode ter sido aceito pela CNBB e pelos representantes da Igreja Católica? Então, primeiro porque é um texto ecumênico. Então, de fato, não cabe num texto ecumênico aquilo que divide. Aquilo que colocaria algum tipo de dificuldade para o diálogo, a não ser que seja um texto de estudo entre teólogos. Aí sim. Por exemplo, se fosse um texto sobre a Mariologia católica, ortodoxa e evangélica, seria, claro, uma discussão profundíssima, que não é o que cabe aqui, que é uma cartilha, um texto base para uma campanha, né, de combate ao ódio, a intolerância religiosa. Portanto, perfeito, né, aqui. A proposta é linda e assinamos embaixo. Né? Portanto, não caberia, porque não é um texto da Igreja Católica. Isso também muitas pessoas não entendem, né? Que não é um texto da Igreja Católica, é um texto do CONIC, do qual a Igreja Católica faz parte. O CONIC é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, não tem como. Não tem sobre a Eucaristia também. Não tem sobre o munus petrino. Então, o que se supõe? Supõe que você, que é católico, saiba disso. A pergunta que eu faço, a minha crítica é: o povo católico sabe disso? Tanto não sabe que está aí a pergunta. Está vendo? Olha a pergunta. E aí eu me lembro dos encontros ecumênicos que eu já participei nessa vida, e foi um mais engraçado do que o outro. Nós tivemos um encontro ecumênico, uma semana de oração pela unidade dos cristãos aqui na nossa diocese. E um dos dias foi na igreja metodista. E quando terminou o encontro, tinha mais católico do que metodistas, né? Metodistas foram pouquíssimos, e era na igreja deles, inclusive. Estranho, mas enfim. Eles não foram muito, não. E estava muito cheio de católicos. Quando terminou o encontro, uma senhora da Coab de Carapicuíba, do Apostolado da Oração, deu um grito. Falou assim: escuta, mas nós não vamos cantar uma canção para Nossa Senhora, não? Vai terminar assim? Vamos cantar Maria de Nazaré. E ela puxou Maria de Nazaré. E a igreja inteira cantando, dentro da igreja metodista, Maria de Nazaré.
Você vê que não sabe, não havia, uma inocência. Outra vez, esse é bonitinho, né? Engraçadinho. Mas outra foi pesada, que foi na igreja de Santa Cecília, numa semana de oração pela unidade dos cristãos. Você sabe que eu tive o privilégio de estudar com o frade franciscano da Reconciliação, que é uma ordem fundada pelo padre Paul Greymour, Frei Paul Greymour, que era um anglicano que se converteu ao catolicismo. E ele fundou os franciscanos da Reconciliação. O primeiro franciscano da Reconciliação a organizar o trabalho ecumênico no Brasil, eu fui aluno dele, Frei Leonardo. Ele é o fundador da Casa da Reconciliação, aqui na Arquidiocese de São Paulo. Então eu tive essa graça, esse privilégio de ser aluno dele. E aí era outra coisa, era uma aula de ecumenismo que você babava, era uma coisa linda de se ouvir. Ele era norte-americano, ele viveu a vida inteira numa comunidade protestante. Eles eram os poucos católicos, de família católica do lugar. Então ele entendia muito dessa relação católico-protestante. E eles promoveram a Casa da Reconciliação, um encontro ecumênico na igreja de Santa Cecília, no bairro de Santa Cecília. A mesma coisa. Lá pelas tantas do encontro ecumênico, o coral luterano se postou para cantar um hino de uma igreja luterana. Lindo o hino. Só que eles se postaram de costa para o Santíssimo Sacramento, para a capela do Santíssimo. Então, ali havia umas escadas, na capela lateral do Santíssimo, e eles ficaram de costa para o Santíssimo. Uma mulher começou a esbravejar, começou a gritar dentro da igreja, que aquilo era uma blasfêmia, que aqueles hereges, o que eles estavam fazendo ali, de costa para o Santíssimo Sacramento, que eles tinham que se converter, se ajoelhar e pedir perdão dos pecados. Absurdo, porque uma pessoa que nasceu luterana, ela não tem culpa pelo que aconteceu lá no passado, entre Lutero e o Papa Leão X. Né? Então ali tinha uma briga política, econômica e também religiosa. Que os luteranos de hoje não tem nada a ver com isso. Eles não são culpados daquela heresia, daquela situação. Então, são nossos irmãos. Nós e os luteranos comungamos muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Então, a gente brinca entre nós padres, que se Lutero fosse vivo hoje, provavelmente ele seria um padre conservador, perto de alguns padres que a gente conhece hoje em dia. A gente brinca que Lutero seria considerado um padre daqueles velhos, bem conservadores, perto de alguns padres que são tão modernos, tão modernistas, que Lutero perderia. Então, não é isso. As pessoas elas não compreendem, né? Que, claro, que se é um encontro ecumênico de oração, nós não vamos colocar aqueles elementos que são próprios do catolicismo e nem eles vão colocar os elementos que são próprios do luteranismo. É um encontro de comunhão, né? Onde as diferenças são colocadas de lado. Então, para eles, seria muito estranho, para um luterano, para um metodista, que nós cantássemos um louvor à Nossa Senhora. Aí alguém diz, mas que dor no coração, como aquela senhorinha, né? Não vai cantar um cântico para Nossa Senhora? Não, Nossa Senhora está feliz, contente de ver os católicos e os evangélicos, os irmãos se encontrando. Qual mãe que não ficaria feliz de ver filhos que estavam brigados até ontem, agora se conversando, se falando? Nossa Senhora vai estar triste? Claro que não. Então, se a gente ensina assim para o povo católico entende. Agora, não ensinaram nada, não prepararam o povo, simplesmente abriram a igreja e fizeram um coral luterano de costa para o Santíssimo. Para aquela senhora foi a morte. Mas eu me lembro até hoje que o pessoal começou a puxá-la, porque ela queria bater no pessoal. Foi uma coisa muito violenta. E eu lembro como se fosse hoje. O povo inteiro começou a cantar A Nós Descei Divina Luz. A igreja inteira começou a cantar A Nós Descei Divina. E ela foi acalmando o espírito de rebelião, de revolta, foi acalmando e conseguiram acalmá-lo e o coral luterano pôde cantar. Falta de compreensão do que seja ecumenismo, né? Última pergunta? Última. Já que o tema é ecumenismo, qual o pecado que o pastor cometeu ao receber a Sagrada Eucaristia? Essa pergunta foi uma pergunta que foi feita aqui, então eu vou contar. Mas eu acho que, porque até por uma questão de esclarecimento, né? O pastor não cometeu nenhum delito. O delito é do padre, tanto é que ele já recebeu, inclusive, a devida repreenda, a correção. O delito chama-se comunicationes, ou comunicatio in sacris. Comunicatio in sacris. Que significa que você está dizendo que a Eucaristia é igual para luteranos, para batistas, para católicos e demais. Você
diminui a doutrina da Eucaristia, em nome de um falso pacifismo, um falso irenismo. É isso que o concílio condenou, né? Seria mais bonito esse padre ter convidado esse pastor para fazer uma oração em comum, né? Chamar pessoas da igreja que têm essa compreensão, não simplesmente abrir, porque as pessoas não entendem, chamar um grupo consciente disso tudo que nós conversamos aqui e fazer uma noite de oração. Quem sabe se nós não organizaremos aqui na nossa paróquia uma noite de oração, talvez convidando os batistas, que são a maior denominação aqui de Alphaville. Você sabe que uma vez eu estava tendo confissão na gruta e o pastor auxiliar da Igreja Batista veio me visitar. E ele não sabia que a filha era de confissão. Na hora que ele entrou, eu falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quais são os seus pecados, meu filho? Ele falou, o quê? Eu estou dentro da confissão. Ele falou, não, eu não vim confessar, eu vim conversar com o senhor, porque o senhor é o padre novo aqui da paróquia. E bastante pessoas participavam aqui conosco, da Igreja Batista. E a gente percebeu que eles começaram a voltar para a Igreja Católica, e não estão mais vindo tanto na Igreja Batista. Então, sinal de que tem um padre que está colocando os pingos nos is, não que o padre anterior não colocasse. Não estou dizendo isso, mas, de fato, eu sou um pouquinho mais enfático nisso. Quem me conhece, quando eu cheguei aqui, eu fui muito firme nessa questão de que a gente precisa aprender a respeitar a Igreja evangélica e não simplesmente achar que a gente pode fazer dupla participação. Uma participação lá e outra cá, como se fosse tudo igual. É até um desrespeito aos batistas dizer uma coisa dessa. Toda a tradição que eles têm, toda a vida litúrgica que é própria deles, dizer que eles e os católicos é tudo igual. Não é. De novo, o falso irenismo, o falso pacifismo, o falso ecumenismo. Tá bom? Acho que é isso. As perguntas parece que demoraram mais do que a minha palestra. Não, né? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem nós vamos falar do ecumenismo, parte 2, mas mais especificamente do diálogo interreligioso. Então, o diálogo católico com o judaísmo, com o islamismo, com o hinduísmo, budismo, espiritismo, principalmente as religiões de matriz africana. Tem muita confusão sobre isso. Muitas pessoas que têm uma ideia equivocada e acabam sendo preconceituosas com essas religiões, principalmente de matriz africana. É muito bacana a gente tratar sobre isso e essa é uma parte interessante do documento, do texto base. Deus abençoe, que Nossa Senhora proteja a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado. Estejamos juntos semana que vem, quinta-feira, 8 horas da noite. Um abraço.